Marçal Talks com ele, que era operador de som e hoje tem os seus próprios auditórios, Pablo Marçal! E aí? E aí? Fala, gente! Aí sim! Hoje eu vou... Tudo bem com vocês ou não? Nós vamos receber um dos maiores comunicadores. Eu vou falar, que eu pelo menos acho, é o novo Silvio Santos do Brasil. Esse cara, ele canta, ele dança, vocês já sabem quem é ou não? Ele canta, dança e ele me assustou porque o bicho é empreendedor. Com vocês, Rodrigo Faro, uma salva de palmas! Aí é o brabo! Seja bem-vindo, irmão. Toma o seu lugar. Aí sim. Aí sim. Gostei da apresentação, foi legal. Gostou? Gostei da apresentação. Você sabe que você é inspiração, né, chefe? Obrigado, meu irmão. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Tamo junto. Te acompanho, vejo as entrevistas, vejo os cortes, gosto demais. E muito legal falar para você e para essa plateia, né, de gente interessada, de gente inteligente, muito legal. Muito legal. Junto. Não falei brincando, Rodrigo Faro é assim, é ruim, né? Você falar que ele é novo Silvio Santos, mas é porque o Silvio Santos é um cara insubstituível, mas ele deixou a vaga dele em aberto. E eu vejo que por você ser esse cara polivalente, empreendedor, talentoso, a gente estava no aniversário do Carlinhos Maia, eu estava trocando ideia com o Rodrigo, aí eu viro para o lado, ele estava liderando. Você tirou a Paula Fernandes da música e começou a cantar. E eu, mano, o cara faz tudo. Aí virou um pouquinho e estava lá falando de equity comigo, falando de startup. Eu falei, mano, que é esse cara, mano? Olha o naipe desse cara. Então, hoje a gente vai aprender muito. Eu não gosto, Faro, de fazer uma entrevista para descobrir coisas. Aqui a gente tira molde de grandes personalidades. Ou seja, as perguntas para que essas pessoas possam descobrir o que está por trás de você e como elas podem usar isso no cérebro delas para falar, poxa, eu dou conta. Você falando de você mesmo, quem é Rodrigo Faro? Cara, o Rodrigo é um eterno aprendiz, é um cara que aprendeu a ter responsabilidade muito cedo, um cara que perdeu o pai aí com 10 anos de idade e aos 8 começou a fazer propaganda e assumiu a casa como chefe de família. Minha mãe professora, comecei a trabalhar com 9 anos fazendo propaganda e sempre quis dar o melhor, honrar a minha mãe, porque ela me criou sozinha, eu sei o que eu passei dentro de casa, então eu sempre busquei isso, sabe? Fazer tudo para minha mãe. Eu fui um cara criado por mulheres, a minha avó e minha mãe que me criaram, na ausência do meu pai, e eu tenho essa ótica feminina, de ver o mundo muito mais colorido, porque a ótica masculina é uma ótica muito simples, né? O homem quer o quê? Quer se dar bem na vida, quer jogar o seu futebol e tomar uma cervejinha de final de semana. A mulher não. Você pergunta para a mulher, e aí, tá tudo bem? Vem uma resposta gigante, com coisas, com nuances. Então, aprender a ver o mundo com os olhos, né, de uma mulher é muito mais interessante, é muito mais rico, é cheio de possibilidades. Então, desde pequeno eu aprendi a ter muita responsabilidade, comecei a trabalhar muito cedo e sempre querendo ser o pai que eu não consegui ver no meu. Sempre quis que os meus filhos tivessem orgulho de mim. Eu vi o meu pai, o melhor dele, e vi o pior dele. Então, essa foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça. Independente de ser empreendedor, apresentador, a primeira coisa que eu quis ser, a primeira coisa que eu quis ser na minha vida era uma referência e um orgulho, primeiro para as minhas filhas e depois para todo mundo que me assistisse e para o meu público. Muito bom. Pro Rodrigo Faro ter chegado aí, ele deve ter se conectado com muitas pessoas. Uma ou duas pessoas que fizeram toda a diferença no percurso profissional, que você sentou com essa pessoa, esse negócio assim, ó, bom, sua cabeça explodiu, você subiu de nível. Gente, nossa, que no percurso... Vários, Marçal, vários. Assim, eu lembro que eu ia para a porta do SBT, gente, a minha mãe preparava um cafezinho com leite no copo de requeijão e uma bisnaguinha Seven Boys passava com manteiga e eu ia para a porta do SBT e qualquer diretor
que passasse, eu não sabia se era diretor, estava um pouco mais bem arrumado, eu começava a cantar, eu ficava... E o cara ficava olhando para mim assim, e aí, por quê? Que massa, mano. Porque eu queria um espaço, eu queria que me vissem, eu queria que me dessem uma oportunidade. Essa era a rede social, ir para a porta da televisão. Exatamente. Esse era o TikTok do passado. Porque hoje, qualquer pessoa que tem talento, né, se você tem realmente talento, você vai para a internet, você demonstra esse talento, você pode chegar, as pessoas vão te ver, você pode criar o seu público, e é uma mudança de vida. No meu tempo, e para quem não sabe, eu tenho 50 anos, era isso, gente. Parece o cara desse ter 50 anos. A única forma da gente aparecer era fazendo isso. E olha que loucura, galera. Eu ia para a porta do SBT para tentar uma chance. E um dia passou o Vanderlei Villanova e eu gritei para ele assim, Vanderlei, tudo bem? Olha, eu sou o Rodrigo e tal. Um dia eu vou trabalhar com você. 30 anos depois, sei lá quantos anos, sei lá, 30, 40 anos depois, sei lá, o Vanderlei Villanova foi o meu diretor no Ídolos. E ele pôde falar para mim assim, cara, eu tive a honra de trabalhar com o Silvio e agora, a partir de hoje, a gente vai trabalhar juntos. Então, quer dizer, isso foi plantado lá atrás, né? Agora, uma das pessoas que eu mais aprendi em televisão, eu posso te falar, tiveram muitos. Jaime Monjardim mudou a minha vida com as conversas que eu tinha com ele sobre televisão, sobre cinema, o que eu aprendi com ele. Na época que eu era do Dominó, você imagina eu cantando no Dominó, cabelo loiro, parecendo Odete Roitman, tinha para os mais velhos que lembram da Odete Roitman, ela tinha uma faixa assim, que faziam luzes no meu cabelo, e eu cantava à noite no Dominó, e no dia seguinte eu acordava às 6 horas da manhã e ia fazer comunicação, rádio, TV e cinema na Universidade de São Paulo, porque eu tinha entrado na USP. Então você imagina que era uma loucura na minha vida. Então eu estava ali estudando no meio do centro da cultura brasileira e à noite eu estava cantando no Dominó e com o cabelo pintado, com terno vermelho, parecia uma mangueira, parecia um extintor de incêndio. Então eu aprendi muito com caras importantes da televisão. Jaime Monjardim, Roberto Talma, Augusto César Vanucci, que foi um grande diretor. E claro, não posso deixar de falar da minha conversa com o Silvio Santos, quando eu fui pedir a bênção para ele, para poder fazer o filme, que aliás estreia agora em setembro, o filme que vai contar um pouquinho da vida do Silvio Santos, e eu vou ter a honra de ser o Silvio Santos no cinema. Olha isso! Então, para mim isso é a maior honra da minha vida é poder... Eu falei para ele, Silvio, eu só vou fazer esse filme se você gostar. Se você não gostar da ideia, eu não quero fazer. E aí ele falou para mim assim, olha só, eu só vou falar para você no meu palco. Então vamos para o palco que eu falo com você. Fui para o palco e aí ele enfim, foi super legal a maneira que ele falou, sabe? Poxa, estou muito feliz que vai ter um filme e, poxa, você vai ser ótimo fazendo esse trabalho. Então ele me deu esse aval. Então aí que eu fui buscar realmente fazer essa homenagem em vida para um cara que me ensinou muito e ainda tem muito que ensinar para a gente, como é o Silvio Santos. Muito bom. Qual foi a vez que você tomou uma pressão no meio do percurso e falou assim, cara, eu vou desistir com esse negócio de televisão, vou caçar outra coisa para fazer? Nossa, teve? Tantas vezes, cara. Imagina o seguinte, né? Fazendo propaganda desde os 8 anos, quando chega na adolescência, no meu tempo, a adolescência não tinha muita propaganda para adolescente, né? Ou você era adulto, ou você era criança. As crianças faziam o comercial da Estrela, que eu fazia com a Angélica lá, né? E o adulto fazia o comercial normal. O adolescente não tinha muito trabalho. Então você imagina eu ali com 16, 17 anos, a grana que eu ganhava eu colocava em casa para ajudar, porque minha mãe era professora, e ali não tinha perspectiva nenhuma de trabalho, nenhuma. E foi quando eu pensei em desistir. O meu irmão, que hoje é meu empresário, largou a carreira, foi vender roupa em loja para se virar. E eu sentei, Marçal, eu falei, cara, eu não vou desistir. Porque se um dia eu entrei num set de filmagem e perguntei para minha mãe o que era aquilo, eu vi uma câmera, eu vi um microfone, eu falei, mãe, eu quero fazer isso da minha vida. Ela falou, filho, isso é uma profissão, mas você só vai cumprir essa profissão, você só vai exercer essa profissão se você me der um diploma universitário.
Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, caramba, será que minha profissão vai parar? Bom, se minha profissão vai parar, então eu vou buscar estudar. Eu vou buscar conhecimento. Só que eu não tinha grana para pagar uma faculdade. O que eu fiz? Estudo. E consegui entrar na USP. Eram 15 vagas para rádio e televisão. E eu consegui entrar no curso de rádio, televisão e cinema, e ali eu começo o meu estudo. Então ali, essa fase de faculdade foi onde eu fui buscar conhecimento por falta de oportunidade. Porque eu sabia que eu não podia só contar com o meu talento. Eu tinha que ter um plano B. Então, eu acho que é o seguinte, o conhecimento transforma a vida da gente. Busquem o conhecimento. Estudem. E o principal, entendam o que é Deus. Porque a gente fala assim, eu sou inteligente. Você pode ser inteligente, mas você pode não ser sábio. Não existe um sábio que não conhece Deus, porque a sabedoria vem de Deus. O conhecimento vem dos livros, vem da prática. Agora a sabedoria a gente só aprende ouvindo o que Deus fala com a gente. Aí sim, então é isso que eu busquei sempre. Era o plano B. E graças a Deus depois veio o Dominó, depois veio um teste para fazer novela na Globo. Você fez Malhação também? Eu fiz Malhação. Malhação é um pedágio que você paga na Globo, né? Todo mundo tem que fazer uma Malhação. Tem uma coisa na Globo que diz, um dia você vai fazer Malhação. É a única certeza que a gente tem. E contar uma história rapidinho? Pode. Fui para a Globo, não sabia chegar no Rio de Janeiro. Falei, mãe, como é que chega no Rio? Assinei meu primeiro contrato com a Globo. Então, um dia eu estava com a minha mãe sentado no sofá, estava passando o Rei do Gado, o Fábio Assunção. Falei, mãe, tá vendo essa novela? Um dia você vai me ver lá. Era mais ou menos isso. Sou desse chão onde o rei é peão, como lá... Não tinha isso? Isso. Era mais ou menos isso. Aí fiz o teste para a Globo, entrei na novela, falei, mãe, como é que faz para ir para o Rio? Peguei o carro, fui para o Rio de Janeiro. Peguei, ela falou, segue ali a placa Dutra, pega 23 de maio em Angabaú, pega a Marginal, Dutra e vai. Pô, cheguei na Globo, cara. José Maier, Adriana Esteves, Eva Vilma, Arlete Salles, Ari Fontoura, Luísa Tomé, Adriana Esteves, todo mundo ali na reunião, eu falando da novela, tal, pô, não sei o que, tal. Acabou a reunião, me deram o roteiro, parabéns, você está na Globo e tal. Acabou a reunião, eu falei, agora eu vou dormir aonde? Não tinha hospedagem, não tinham me dado hospedagem, não tinha me dado passagem. Eu estava com um Corsa preto, com roda esfirra. Lembra a roda esfirra do Corsa? Se sentasse alguém atrás, não andava, raspava, que eu tinha botado, o Corsa veio com aro 19 e o original era 16. Enfim, saí da Globo e falei, para onde eu vou? O Corsa. Com Corsa. Saí com o Corsinha, olhei ali, tinha um motel chamado Joy Motel, nunca mais esqueço. R$5 a diária, per noite. Eu falei, é lá. 30 dias morando no Joy Motel, Marcelo. 30 dias, todo mundo transando e eu decorando o texto. Era um terror. E eu chegava ótimo para a gravação, ninguém sabia, né? Aí depois a vida melhorou um pouquinho, aí fui para um motel chamado Amarelinho, que aí já era R$12,90. Fiquei lá um pouquinho. Aí não era a noite inteira que acontecia o barulho, porque era um pouquinho mais caro. Era um pouquinho mais caro, mas o problema era o barulho da porta, né? Porque da cama do outro lado, entendeu? Entendi. Ficava aquele plá, 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 e eu querendo decorar texto, um terror. Mas enfim, pulando essa parte, porque o pessoal acha que tudo na vida vem fácil, né? Fala, o Faro está lá hoje apresentando, mas se eu for contar a história aqui para vocês vão sair daqui e falar, puxa, vocês vão sair todo mundo chorando daqui. Mas é isso, eu acho que se você está numa sala, se você chega numa sala onde você é a pessoa mais inteligente, você está na sala errada. Você tem que ir para uma outra sala onde tem gente muito melhor que você, para você poder ter a sua inspiração, se inspirar nessa gente. Então, isso é uma coisa que eu sempre... Esse que o Faro está falando é tão importante, que ele trouxe aí a diferença do conhecimento e da sabedoria. O que diferencia hoje o dono de uma televisão chamado Cenoura Bravanel e o porteiro da televisão dele é a quantidade de conhecimento e como ele usou o conhecimento. É o acesso a isso e como a pessoa usa isso.
Tem muita gente que tem acesso a muito conhecimento, mas aplicou pouco, ou seja, baixo índice de sabedoria. E aí você está ouvindo a história do Faro? É mais uma pessoa normal. É interessante que quando a gente olha a vida de alguém muito próspera do lado de fora, você fala, que vida extraordinária. Pergunta para ele se a vida dele é extraordinária. Ele vai falar com toda humildade, é comum. É comum. Por quê? Porque virou a rotina, virou o hábito dele. Esse extraordinário é a sua distância do conhecimento e como usar esse conhecimento. Esse negócio faz toda a diferença. O cara que varria o chão da NASA e o Alan Shepard, que foi na espaçonave em direção ao espaço, à Lua, era a quantidade de informações que um pegou e o que ele fez com essa informação. Mas os dois trabalham na NASA. Consegue entender isso ou não? Por isso que aparentemente nós somos diferentes uns dos outros. É exatamente com que ele abriu esse programa. Para mim é um código muito pesado. O conhecimento é uma água de um rio ou de uma represa. A sabedoria é o que você faz com a água. Se você escoa essa água para uma plantação, é a sabedoria. Se você deixa ela retida e não usar, fique em paz. A nuvem vai puxar e vai carregar para outro lugar, mas ela não vai ficar parada. Lembra sempre disso. Conhecimento, eu compro, sabedoria eu experimento. Eu tenho que fazer de tudo para transformar isso. Me tocou muito, porque você vai ver um cara polivalente, vocês vão ver aqui, que eu vou tirar os códigos dele. Aonde foi que você aprendeu empreendedorismo nesse rolê todo, estando tão ocupado como um apresentador, como esse cara que está em evidência há tantas décadas, né? Porque não faz sentido hoje no Brasil, com tanta reciclagem de gente na televisão, um cara que está há tanto tempo na TV. Eu estava entrevistando o Celso Portiolli, 30 anos também na TV. E eu estava tentando decodificar por que você parece tão jovem. É a sua voz, cara. A sua voz. Sua aparência não é de um cara de 50, mas sua voz é de um cara de 30. Você presta atenção, o registro vocal dele é de alguém jovem, parece dublador e tudo. Aí você fala, o que tem a ver comigo? Trabalhe sua voz. Trabalhe sua voz. Ele não faz força para soltar essa voz. Eu estou aqui pegando os códigos do Você sabe que tem um estudo que diz que quando você vai falar em público, às vezes, o tom da sua voz e o seu corpo, às vezes, é mais importante até do que a mensagem que você está passando. Olha que loucura. Tem alguns estudos que diz isso. A firmeza com que você fala, às vezes, é mais importante até do que a sua mensagem. 37%. As palavras representam 7% da comunicação global, 37% é o tom de voz. O tônus vocal só perde para que é mais de 50%. Esse é a linguagem não verbal. Então a linguagem não verbal lidera, a segunda é a linguagem, é o tom vocal, o tônus. Vocal. E por último as palavras. E às vezes você fica importando com as palavras, pensando, eu tenho que escolher as melhores palavras. Não precisa. O gesto manda mais do que as palavras. Tem gente que não sabe falar tão bem, mas é brilhante com tônus, né, com a tonalidade vocal, com o registro vocal, mas isso aqui, ó, o gesto. Me responde, aonde que no percurso do Rodrigo Faro ele encontrou o empreendedorismo? Essa cabeça que eu conheci, falei, poxa, até te falei na hora. A primeira pergunta que eu fiz para o Faro, quando ele começou a mostrar isso, falei, quem te ensinou isso? Onde você aprendeu isso? Conversa de startup, de investimento e tal. Aonde? Conta para nós. Bom, foi na raça. Imagina um Rodrigo Faro na Globo, com um salário bom, para a época, um salário regular, não era um salário de estrela, era um salário iniciante. E eu fazia novela e tal, e eu comecei a ver que durante o final de semana tinha aquelas propagandas, não sei se o pessoal de mais idade vai lembrar, que ficava de manhã, no sábado e no domingo, falando sobre TV Mapping, ficava falando sobre antena Sky, que ficava falando sobre cozinha, que ficava horas aqueles apresentadores meio shop tour vendendo produtos. Comecei a ver isso, eu falei, pô, isso é legal. Eu acho que eu consigo fazer isso. Fui lá correr atrás, peguei o telefone da agência de quem fazia, eu falei, você não quer um ator da Globo aí para fazer seus reclames aí, você falar dos seus produtos e tal? O cara falou, pô, vamos fazer um teste aqui. Fui lá. O cara sentou comigo e falou, o cachê aqui é tanto. Eu falei, não, mas cara, me dá uma chance que eu vou triplicar a sua venda. Me dá uma porcentagem do que você está ganhando.
Ele falou, não, mas aí nunca ninguém fez isso. Eu falei, cara, me dá essa chance, confia em mim. Se você me der um microfone e eu for ali para frente, eu vou transformar a tua história, mas só me dá uma chance, eu só preciso de uma chance. Se não der certo, eu volto para o Rio amanhã, você imagina, eu de São Paulo, estava no Rio, com o meu Corsa, eu pegava o Expresso Brasileiro, 1001, Cometa, o ônibus, vinha 6 horas para cá, e o cara falou, tá bom, vou fazer um teste com você, vamos ver se dá certo. Falei, beleza, falei, putz, é agora. Cara, eu vou te dar, me deu uma participação e tal, enfim. Primeira vez que eu fui falar, no dia, porque lá era 0800, né? Você falava do produto e aí entrava o 0800 e o pessoal comprava. Cara, a gente bateu o recorde de venda. Aí o cara me chamou e falou assim, gostei, vamos continuar. Aí eu estava fazendo TV Mapping. Ele acabou de criar um modelo de negócio, para quem não percebeu. Não tinha isso. Todos os grandes comunicadores que casaram com o sistema de vendas, aprendeu a desenvolver essa habilidade, fica tudo rico. Ah, é o melhor comunicador do mundo. Cadê a sua parte de vender? Porque senão não vende a própria imagem, não vende storytelling, não vende o produto, não vende serviço. E nós somos um produto, né? Nós somos o produto. O primeiro produto que eu tenho que vender sou eu, né, gente? Eu que estou com a minha cara lá, se eu não tiver uma imagem, como é que alguém vai agregar a imagem ao artista que pode brigar no trânsito, que pode desonrar sua mulher, que pode estar metido em um monte de confusão? Não dá, hoje eu carrego mais de 12 empresas comigo como embaixador. Então aí, voltando para lá, comecei a fazer, e aí a TV Mapping foi um sucesso, aí o pessoal da Sky viu, falou, pô, gostei desse menino aí, né, o menino da Globo lá, pumba, Sky. Aí o cara do Credit Card viu, falou, pô, gostei desse cara aí, vamos botar ele também. Bom, moral da história, eu gravava a novela. Virei uma máquina de vender. Gravava a novela. Isso, gente, 1998, tá? Só para vocês terem ideia. Eu gravava a novela, saía da Globo 10 horas da noite, pegava um ônibus, o Cometão, sem ar-condicionado, de vez em quando a gente pegava o 1001, porque tinha ar-condicionado. Aí, ó, aí eu vendendo, ó. Aí eu voltava, botava esse terno, que é 5 vezes maior que eu. Ó, tá vendo meu cabelinho? Essa época eu fazia o Renildo, jogador do Flamengo, par com a Débora Seco. Saía, Marçal, vinha para cá, para São Paulo, atravessava a madrugada gravando esses merchans para televisão, saía correndo, pegava o ônibus às 6 da manhã, meio-dia, estava no Projac, almoçava e ia gravar a novela de novo. Só que, lá em 98, enquanto o meu salário era, sei lá, só para traçar uma coisa, enquanto o meu salário na época, eu vou botar um número que não é, mas se o meu salário fosse 10 mil reais na Globo, na época, com isso aqui, eu já fazia 200 mil reais. Uau! E aí tem uma outra coisa, né? Tem uma outra coisa. Sabe o que eu fazia com esse dinheiro? Inicialmente, guardava. Eu via meus amigos, fazia uma novela, fazia baile de debutante, aqueles eventos, né, que a gente fazia muito na época de Globo. Os caras, Cherokee, BMW, quando chegou no Brasil, tal, e eu continuava com o meu Corsinha, comprando apartamento no Rio, comprando casa no Rio de Janeiro. Aí um dia teve uma festa lá em casa, eu chamei todos os meus amigos que faziam novela comigo, os caras entraram e falaram, ô Faro, mas você ganhando 10 conto, comprou essa mansão? Como é que é isso? Eu falei, porque enquanto vocês compravam Cherokee e BMW, eu continuava andando de Corsa, guardando dinheiro e investia em imóvel. Então, foi essa consciência, e daí veio essa dor de querer, porque aí eu comecei a fazer muita propaganda, né? Com as novelas e tal, eu comecei a fazer muita campanha. Mas a minha grande dor, Marçal, era por que o Faro fazia uma campanha para grandes empresas, e aí eu chegava numa cidadezinha e vinha uma senhorinha, falava assim, oi Rodrigo, eu sou dono de uma floricultura aqui, eu sou dono de uma lanchonete, eu sou dona de uma quitanda, você não pode gravar um videozinho para mim? Cara, eu gravava aquele vídeo com uma dor no coração, sabendo que aquele vídeo, ela ia pegar aquele vídeo, colocar numa rede social, ia ficar trabalhando no orgânico, sem um plano, não ia acontecer nada. Isso me dava uma puta dor, porque eu queria transformar a vida desse microempreendedor.
E aí veio o advento do Spotify, veio o advento da Netflix. Um belo dia, sentado com um amigo meu, Alan Barros, conversando, ele estava falando, pô, você viu que o Google tem, sei lá, quantos 1000 clientes, muito mais do que um canal de televisão e tal. Eu cheguei para ele e falei, pô, por que a gente não cria uma Netflix, um Spotify de publicidade, onde eu consiga transformar a vida do pequeno e do microempreendedor? Nascia aí a nossa empresa, a nossa plataforma chamada Acelera.ai, que hoje já transformou a vida de mais de 20 mil empreendedores que hoje podem ter um comercial comigo, pagando 1/10 do valor do que ele pagaria. Então eu sempre, toda a grande ideia, ela surge de uma dor. Você tem aquela dor, você tem aquele incômodo, e aí através da sua experiência, da sua sabedoria e do conhecimento, você busca soluções para criar algo. O que é uma grande ideia, gente? É o que soluciona um problema. O que faz você foda? O que faz a sua marca ser boa? Qual é o problema que você resolve? Se a sua marca resolve um problema, se a sua marca melhora a vida de alguém de alguma forma, então você está no caminho certo. Acho que é esse... Isso vale para a sua imagem também. De que forma você impacta a vida de alguém. Então, quando você introjeta isso e tem esse propósito do que você quer, você trabalha em cima desse objetivo. E aí não há nada que pare vocês. O que é seu próximo desafio como profissional, como pessoa? Assim, cara, esse é meu desafio, quero fazer isso agora. Cara, eu acho que eu estou numa fase da minha vida, Marçal, que eu estou na fase da gratidão, sabe? Eu agradeço muito e peço saúde para Deus para continuar na minha missão. Toda noite, quando eu vou orar, eu leio a Bíblia e eu falo assim, Deus, molda a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Eu não fico pedindo, eu quero renovar o contrato com a Record, eu quero ir para o SBT, eu quero ir para a Globo, eu quero ter um canal de televisão. Eu falo, Deus, cumpra o propósito que o Senhor tem na minha vida. Entrega na mão dele. Agora, ele sabe que no dia seguinte eu vou acordar, 8 horas da manhã, vou estar pronto, vou ter estudado o que eu tenho que gravar, vou estar fazendo bem, vou estar tratando bem todos que trabalham comigo, vou ter humildade, porque a humildade precede a honra. Se você quer ter alguma coisa na vida, seja humilde, aprenda a ouvir, aprenda que sem Deus a gente não é nada, a gente é pobre e nu se a gente não tiver Deus. Então o que eu peço muito, assim mesmo, Marçal, é saúde, agradeço e falo, Senhor, encaminhe a minha vida, a vida da minha família, encaminha para onde o Senhor acha que eu devo ir. E é assim que eu vou tomando as decisões da minha vida, foi assim que eu tomei a decisão de sair da Globo e ir para a Record. Quando quantos anos na Record? Eu estou na Record há 15 anos. 15 anos. E foi um momento mais difícil da minha vida, quando todo mundo falava, cara, você vai sair da Globo, bicho. Isso não vai dar certo. O que você vai fazer lá? Mas eu tinha no meu coração, eu tinha a certeza que eu estava preparado para ser um apresentador. Eu sabia que se me dessem um microfone, eu ia trabalhar todo dia para tentar ser, não o melhor apresentador do Brasil, mas o melhor que eu pudesse ser. Porque não adianta você querer ser o bom, o melhorzão. Você tem que ser o melhor dentro do que você é capaz. E geralmente você vai chegar entre os melhores. Geralmente você vai chegar entre os melhores. Então eu não sabia o que fazer, cara. A minha vida estava um trevo. E aí foi a primeira vez da minha vida que eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não vou tomar essa decisão. Quem vai tomar essa decisão por mim é o Senhor. Você já percebeu que geralmente as pessoas que são mais prósperas, elas são mais leves, elas não carregam uma ambição de vou continuar tocando terror, não tem. A pessoa entende que o jogo aqui na Terra é o desfrute, ela começa a desfrutar, começa a valorizar o que tem valor de verdade, e ela cria um desapego sobre essa coisa do futuro. E a pessoa começa a viver uma vida que ela fala, poxa, eu podia ter feito isso há 20 anos atrás.
Eu consigo ver essa leveza no Faro. Tem gente que fica perguntando, qual que é a sua ambição? Eu não acordo nem um dia com ambição nenhuma, eu quero seguir um propósito. Exatamente, até porque o orgulho e a teimosia, esses sentimentos, te afastam do teu propósito. Se eu acordar todo dia e falar, pô, nossa, como eu sou foda, uma bobagem, sabe? Tem muita gente falando um monte de coisa, às vezes é melhor para essas pessoas que saem vomitando, a pessoa que sai julgando, vomitando, falando um monte de coisa, de ambição, não sei o quê. Na verdade, quem não tem conhecimento só sabe fazer o quê? Julgar. E julga nos outros, porque ele olha para a própria vida e vê o que está faltando nele. Então é mais fácil você julgar o sucesso do outro, em vez de olhar para você. Então você fica transbordando lixo e nessa coisa de, porque eu sou. A gente não é nada. E geralmente eu tenho uma frase que é muito legal, que eu uso bastante para essa galera que gosta de falar muito. É o seguinte, às vezes é melhor você ficar calado e parecer um babaca, do que você abrir a boca e as pessoas terem a certeza que você é um babaca. Ele recitou Provérbios 17 e 28. O que você arrepende da sua carreira? Tem uma coisa assim que no percurso você passou e falou, cara, isso aqui, por mais que você tenha amadurecido, mas se pudesse, não, isso aqui eu não gostaria de ter feito. Você sabe que eu sempre, a minha vida, ela me fez sempre ser um cara ausente às vezes, né? Porque você precisa focar. E eu lembro desde criança, assim, meus amigos jogando bola, todo mundo jogando bola, e eu tendo que ir embora. Minha mãe, filho, vamos embora, vamos se arrumar, tem comercial para fazer. Pô, naquela hora mais legal que eu ia entrar para jogar a final do campeonato do prédio, de um contra o outro, e eu lembro eu subindo meio triste, assim, falei, puta, cara, como eu queria ter ficado aqui, como eu queria ter brincado mais, como eu queria ter aproveitado mais a minha infância. Mas em 5 minutos passava esse sentimento, porque eu lembrava, não, eu tenho que fazer essa campanha porque esse dinheirinho vai ajudar a mamãe. Então, essa responsabilidade tem um lado incrível disso, mas tem um outro lado da ausência, né? Depois que eu fui pai também. Você tem? Eu tenho três meninas. E assim, hoje, tudo que eu faço é pelas minhas filhas. E às vezes eu me cobro muito assim, de querer ser realmente um exemplo para elas. E às vezes eu fico fazendo as coisas só para vir um WhatsApp da minha filha dizendo, pai, que legal isso que você fez. Quantos anos que elas têm? A minha mais velha, ela tem 18 anos, ela está fazendo cinema e publicidade na FAAP, com 18 anos. Então você imagina os meus papos com ela, que bênção que é isso. A minha mais nova tem 15 anos, a Maria, vai fazer jornalismo. E a mais nova tem 11 anos, e toda vez que ela vai fazer prova, eu estudo com ela. Então tem coisas, Marçal, que às vezes eu fico sem dormir, eu largo qualquer coisa da minha vida por um pedido de uma filha minha. E quando saiu o trailer do filme do Silvio Santos, a minha filha Maria mandou uma mensagem assim, pai, eu vi o trailer, cara, é a coisa mais legal que eu já vi. Pai, eu tenho muito orgulho de você. Acho que isso é o mais legal, cara. Você é pai, você sabe o que eu estou falando. Cara, quando os nossos filhos... quando você busca ser o exemplo de alguém, nada te para. Nada te para. E eu prometi para elas que eu nunca deixaria de ver uma apresentação delas. Eu prometi que eu nunca ia deixar de ver uma apresentação na escola. Eu prometi que eu nunca ia deixar de estudar. E eu vou cumprir isso. Eu vou cumprir isso, sabe? Eu quero cumprir. Acho que essa é a minha grande missão, sabe? Tudo o trabalho, o Acelera Aí, o empreendedorismo, acho que tudo fica pequeno perto
da minha família, perto da minha esposa. O ruim de ficar assistindo um cara desse falar isso é que ele te inspira e meio que te obriga poxa, por que eu também não me obriguei a fazer isso? E em todas as apresentações. Parece que não é importante, né? Porque às vezes seu trabalho é mais importante, mas o seu trabalho passa, o seu relacionamento com o seu filho não vai passar nunca. Não vai. E eu aqui agora ouvindo, eu falo, poxa, mano, faz muito sentido isso. Total. Porque você é a pessoa mais importante dos teus filhos até os 12 anos. Depois dos 12 anos, ele começa a conhecer a vida. E você vai indo para trás na fila de prioridades. Então, peraí, vou tentar falar. Então, vai vir trabalho, vai vir faculdade, vai vir namorado, e você vai descendo. Então, não vai ser o carro que você deu para tua filha que ela vai lembrar. Vai ser o dia que você estudou. Vai ser o dia que você viu o pôr do sol de mão dada com ela. Vai ser o dia que você deixou de trabalhar e que ela estava no palco procurando o pai chegar. E o pai quase se matou vindo de moto de São Paulo. E chegou ali, na hora que ela ia falar na peça, tirou o capacete e fez assim, ó. Isso aqui, gente, trabalho, dinheiro, fama, sucesso, isso para mim não é nada. Não é nada. O legal é receber um WhatsApp da minha filha dizendo, pai, você é foda. E o legal é você deitar à noite e ter a certeza que quando você partir daqui, você vai para um reino muito melhor. Uau! É isso. Não é ser aceitado, não é sobre ser querido pelas pessoas, não é. É sobre ser querido aqui e aqui, com o que realmente importa. Então, estabeleça o que é prioridade na sua vida. Deus, a pessoa que você escolheu para viver com você, seus filhos, e depois é o resto. Se tudo aqui estiver bom, você vai ter força para o resto. E quando eu digo resto, é o trabalho, é o empreendedorismo, é o pensar fora da caixa, é o fazer o que ninguém faz, é descobrir o seu propósito e trabalhar todo dia por ele até você se orgulhar. Não pare enquanto você não se orgulhar de você, da sua trajetória e do que você tem feito. Eu só acho que esse cara tem que ter uma mentoria para empresários para transmitir tanta vida. Não estava esperando essa parte do Rodrigo Faro. A gente, por longas décadas aí, a gente confundiu espiritualidade com religiosidade. Eu tenho, assim, tido uma grata surpresa de conhecer pessoas como o Faro, que é altamente espiritual. Essa conversa é de quem é espiritual. É de quem consegue ler energia e fala, mano, peraí, eu fazer o que os outros querem, eu tenho que agradar os outros, não vou agradar a Deus. Para agradar a Deus é uma coisa absurda, né? Está falando assim na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé significa desafio. Então eu me desafio para agradar a Ele, os demais eu sirvo. Eu tenho uma paz, ô Fábio, de saber que eu não preciso agradar ninguém a não ser Deus. É isso. Os demais eu vou servir. Não gostou, não tem problema, eu vou continuar te servindo. Isso é libertador. Você colocar sua família como a base de tudo. Você colocar seu propósito acima de qualquer desejo. E você se alinhar com pessoas que estão nessa mesma frequência, é impossível dar errado qualquer coisa na sua vida. Tem uma caixa do seu lado aí. Você vai colocar a mão aí e tira rapidamente. Escolhe uma coisa nessa caixa secreta. Qualquer coisa? É? Tá. Taranana. Nossa, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Escolha uma. Peraí, deixa eu pegar aqui. Calma aí. Ai, pô, mas tem umas coisas estranhas aqui. Tem nada vivo aí não. É?
Ô, homem de ferro. Que situação emocional que você passou, que você conseguiu subir seu nível emocional de tal forma que antes as pessoas faziam algo com você, você ficava triste, aquilo te deixava para baixo, mas você conseguiu alcançar esse estágio de não importar mais. Porque eu tenho certeza que para chegar na paz que você está, você já não importa mais do que as pessoas falam. Né? Essas exceções de saco, esses GD, guerreiros de teclado, os GDT hoje. Eu quero te matar pelo teclado, é o que mais tem. Que dia ou que ocasião, como que foi o dia que você subiu de nível emocional e falou, eu sou um homem de ferro na inteligência emocional? Eu acho que quando eu descobri que por trás do que a gente às vezes lê na internet, tem uma pessoa frustrada. Quem não tem conhecimento, só tem o julgamento. Não tem outra coisa, correto? Para pensar com a quantidade de coisas que a gente tem que fazer na nossa vida. Quem tem tempo para entrar e falar assim, vou entrar na rede social do Marçal e vou detonar ele. Reservar 1 hora por dia, né? Não vou deixar 1 hora por dia, para ir no Faro um dia, no outro dia no Marçal. Essa 1 hora por dia, ele está perdendo produção da vida dele. Ele está deixando de correr atrás do sonho dele. Teve uma vez que aconteceu um negócio, que foi, eu fazia muita novela na Globo, e até um determinado momento, eu não fazia papéis principais, eu fazia bons papéis do segundo escalão para baixo. E aí tinha aquele Orkut, né? E uma vez criaram uma comunidade dizendo assim, Rodrigo Faro nunca fez sucesso. Olha que legal. O cara acorda com essa ideia e fala, eu sou protestante agora contra o Rodrigo. E botou isso lá. Aí um dia eu fui entrar no Orkut e estava escrito, Rodrigo Faro nunca fez sucesso. Nessa hora que eu olhei aquilo, isso me doeu tanto. Mas, gente, vocês não fazem ideia o lugar que isso me pegou. Porque eu não tinha essa inteligência emocional. Me abalava. Agora, entendam o que é te atingir e te abalar. É diferente. Quando você recebe uma maldade de alguém, isso pode te atingir, porque vai te atingir de alguma forma. Agora, abalar, jamais. E foi aí que eu, pela primeira vez, cheguei para Deus e falei, pô Deus, será que eu nunca fiz sucesso mesmo? Porque o hater, se você souber, tiver inteligência emocional, você vai pegar códigos ali. Porque também não é só ouvir coisinha legal. Às vezes o hater faz a gente abrir a cabeça para alguma coisa que de repente a gente pode melhorar. Ou que a gente fez e não foi legal. Então a gente não pode também se vitimizar sempre. Falar, puxa vida, coitada, ele só faz isso para me prejudicar. Não. As pessoas não estão contra você. As pessoas estão a favor delas. Esse é o mundo, gente. Não tem ninguém, eu sou vítima, todo mundo me odeia. Não, as pessoas só estão a favor delas. Então quando eu li aquilo, eu falei, Deus, será que eu nunca fiz sucesso mesmo? Me ajuda a provar para esse cara que criou essa comunidade, para que ele acorde até o final da vida dele, sabendo, cada dia ele vai ter uma notícia minha de sucesso a partir de hoje. Uau! A partir de hoje esse cara vai ter uma notícia minha de sucesso. E sucesso não é ganhar dinheiro e ser um apresentador dos domingos, não. Você pode fazer sucesso sendo um pai maravilhoso. Você pode ser um sucesso honrando a sua mulher. Você pode ser um sucesso sendo orgulho para os seus filhos. Você pode ser sucesso sendo o melhor funcionário que você pode ser. Você pode ser sucesso sendo empreendedor porque saiu fora da caixa, fez diferente, saiu da CLT e foi empreender. Existem vários âmbitos de sucesso. Então, eu falei, Deus, a partir de hoje eu vou provar para esse cara que eu sou um sucesso. Porque Deus não cria a gente para não ser sucesso. Não cria. A gente é que se perde. A gente é que se perde nessa busca incessante de ter.
Deus não cria ninguém para o fracasso. Deus cria a gente para fazer sucesso. E eu pedi para ele, falei, Deus, me ajuda, me honra, e eu tenho certeza que hoje esse cara abre, nem tem mais Orkut, né? Porque o próprio Orkut acabou. Tenho certeza que esse cara, hoje, cada dia que ele abre e vai vendo o meu crescimento, como ser humano, como profissional, como pai, como filho, ele deve falar, putz, que cagada que eu fiz aquela comunidade. E é esse o pensamento, foi aí que eu virei a chave. E aí a partir daquele dia, a maldade pode até te atingir. Mas eu aprendi, eu até gravei um vídeo na internet que viralizou, teve mais de 40 milhões, que é aquele vídeo da água. Você conhece o vídeo da água? Não. Conhece? Alguém tem uma garrafa d'água aí? Alguém tem uma garrafa? Tem uma faquinha aí, uma faquinha, alguma coisa? Eu vou te Consegue mostrar. uma faquinha para ele? Conhece uma faquinha? Alguém consegue uma faquinha para mim? Traz uma faquinha para mim, eu vou só mostrar para vocês um negócio que é para mim... essa aqui pode ser, só me arruma uma faquinha para mim que Eles eu vou vão te conseguir. mostrar aonde que a gente quer chegar. Eu preciso de alguma coisa só para furar. Furar? Isso aqui, será que fura? Vamos aí. Deixa eu ver se fura. Fora. Aí, ó. Só Isso aqui, tem problema. Isso aqui é você, é a sua energia, é a sua paz. Isso aqui é a palavra do inimigo, a maldade, o hater. O que ele vem? Ele vem e fura você, certo? Quando você abre a boca para reagir, você abriu a boca. Quando eu fecho a boca, o que acontece? Fizeram mal para você, calado. Não abra a sua boca. Se você abrir a sua boca, a sua paz, a sua energia vão embora. Que massa. Fecha a boca e ora por aquela pessoa, porque se ela está fazendo isso com você, é porque ela queria estar no teu lugar. Ela queria ter o que você tem. Quando vocês chegarem em casa, pega uma garrafa e façam esse teste. Não abram mais a boca. Não abra. Recebe o golpe. Ele vai te atingir, legal, mas nada vai te abalar. Porque ninguém define quem você é. Só você sabe aonde você vai chegar, aonde você pode chegar. É isso. Guardem isso aqui. Muito bom. A gente gravou com o MC Gui, ele foi comigo lá no Catarina, numa feira de aviação. Ele tava falando que ele foi o cara mais cancelado do ano de 2018. Pesquisa no Google Analytics apontou ele lá mais pesquisado que o Bolsonaro em campanha eleitoral. Foi assustador. Aí ele falou, cara, eu vejo lá que a galera te cancela, você dá um jeito e dá uma energia, é o CCC, né, da inteligência emocional, que é capturar, converter e canalizar energia. Eu fiquei clamando todo dia para alguém me cancelar, porque eu vou lá, pego esse carregamento, converto. Aí ele falou, mas como que faz assim no cérebro? Eu falei assim, ô Gui, só existe uma chance de alguém continuar o velório. Só se o morto não ressuscitar. Aí ele falou, eu vou usar essa. Olha só. Quando alguém te cancela, eles já chegam com um caixão, esperando que você deite e que aquilo prospere. Ou seja, eles vão ficar no seu velório até ver seu enterro. A certificação que as pessoas querem ter acerca da sua derrota é que só vão parar na hora do enterro. Agora você precisa aprender essa. Se o morto levantar, cancelou o velório. Então, se alguém acha que te abateu, o que o Rodrigo acabou de explicar, que eu pirei por isso aqui, fecha a boca e levanta desse caixão e continua firme naquilo que você tem no seu coração. Se você continuar firme, ninguém vai ficar no velório onde não tem morto. É só levantar e continuar naquilo que você acredita. Acabou. Agora, se você aceitar o velório, só vão deixar você em paz depois que o coveiro te pôr lá embaixo. Na hora que ele te vê lá, é o único jeito do hater ter um conforto. Então lembra disso. Para cancelar um velório, é só
levantar o morto. Não desista. Se é aquilo que queima no seu coração, não desista. Pega mais um, Rodrigo. E outra, só teve uma pessoa que ressuscitou. Vocês sabem bem quem é. É isso. Lá vai ele pegar mais um item, Rodrigo Faro. Carro dos seus sonhos. Carro dos meus sonhos? Qual carro que você gostaria de ter? Você sabe que eu estou numa fase de... Agora, de uns tempos para cá, eu comecei a vender tudo, porque eu comecei a... Perdeu a graça, assim, porque... Cara, quando fica muito rico é assim mesmo. Cadê a música? Uma música melodramática. Não é, porque quando a gente é novo, a gente quer comprar tudo que eu não pude comprar depois. Aí depois chega o IPVA, né? Aí chega o IPVA, 300 mil de IPVA, você fala, pra quê? Outro dia eu tava conversando com 2 amigos meus, MCs, os caras, você tem que ter uma Ferrari, Aí a minha mulher maravilhosa, a Vera, a mulher mais linda que eu já vi, assim, que é minha grande companheira. Aí os MCs chegaram e falaram, Vera, libera o Faro aí para comprar uma Ferrari e tal. A Vera é a pessoa mais incrível, porque é o seguinte, ela não esboça a reação. Ela pode estar caindo o mundo, ela está assim, ó. Linda, parece uma princesa medieval. Aí, deixa ele comprar a Ferrari e tal. Ela só fez o seguinte, ela olhou para eles e falou assim, pra quê? Acabou. Então hoje, quando alguém fala assim, Rodrigo, hoje tem futebol, hein? Vamos lá, hein? 9 horas. Eu falei, ó, deixa eu falar com a Vera para ver se eu vou querer. Se ela está feliz, a gente está feliz. A minha vida é fazer a minha esposa feliz. Então, porque quando eu fazia essas campanhas que eu viajava na madrugada e tal, que eu fazia os bailes de debutante, às vezes eu fazia 3, 4, 5 numa noite para ganhar um dinheirinho, era ela que ia comigo, no meu Corsinha, fazendo massagem nas minhas costas, para que eu não dormisse. Quando a gente saiu pela primeira vez, eu levei ela no Habib's, de terça-feira, para a gente poder comer uma esfirra. E na terça-feira tinha uma promoção que você comprava uma esfirra, você ganhava 2. E eu tinha R$ 9,90 para pagar de lanche para ela. Storytelling é massa demais. Então hoje, eu poder dar uma casa com piscina com areia, com 20 metros de porta, chegar para ela e falar, qual é o carro que você quer, o que você quer, é o mínimo que eu posso fazer para uma mulher que me entregou a juventude dela. Para cuidar de mim, para cuidar das minhas famílias, ela era uma modelo foda e ela largou tudo para ser quem? Para ser a matriarca do nosso lar. Então, o que ela me pedir, o que eu puder dar para essa mulher, eu vou dar e eu vou honrar ela todo santo dia. Então, e não é com carro, né? Não é com carro, é com presença, sabe? É com presença, é com amor, com tempo. A maior prova de amor que você dá para alguém hoje é o seu tempo. É largar a porra do celular e falar, você tá bem? Me fala, por que você tá assim? Conta para mim. Fala para mim, em vez de... hoje o dia foi foda, né, mano? Você viu? Pô, não sei o quê. Eu peço para Deus, me livra disso aqui. Não do carro, do celular. Me livra do celular, porque a gente fica no celular o dia inteiro. Então hoje amar alguém é doar o seu tempo para essa pessoa. É o que nos resta hoje. Muito bom. Agora, se alguém quiser doar também, aí também não tem problema, né? Já que você não quis responder o carro que você tá afim de comprar, qual foi o que mais te passou raiva? Mas passou raiva? Já teve uma areia? Não, essa Chevrolet, essa SSR que tá aqui que eu vi hoje. É mesmo? Que eu comprei em 2006, tá toda ferrada. Aí fui andar com ela, não andava. Tava até com um furo no radiador.
Sério? É, Mas eu depois ficou parada há muito tempo, né? Ou não? Não ficou, na verdade. Só o problema é que as peças eram tudo lá de fora, né? Entendi. Aí você vai assim, trocar o freio. Esse freio não tem no Brasil. Então vai sem freio. Falei, então fazer Fred Flintstone, né? Que põe o pé e freia com o pé no chão. Não, mas eu tinha mania de comprar uns carrinhos velhos, uns fusquinhas, umas coisas assim. Só me deu dor de cabeça. Você falou da sua porta lá, o dia que eu vi sua porta, eu pensei, mano, eu queria ter uma porta dessa na minha casa. Aí eu coloquei a porta lá. Sua porta tem quantos metros de altura? Acho que 10, 12, sei lá. Ixi, é maior que a minha, hein? Mas quando eu botei na internet, falaram que era para passar meu chifre. Olha que coisa horrorosa. Eu Olha. falo pra todo mundo, quando eu vou abrir a minha tem 7,30, eu acho, de altura. Aí presta atenção, fecha aí que senão a girafa sai. Aí todo mundo ri e olha pra cima, assim, é grande. É muito bom. Agora a piscina do Faro, vocês já viram? Como tem os paparazzi da vida, dá uma pesquisada. A piscina dele é top. Piscina dentro de casa de areia. Uma piscina de areia. Deve gastar uma manutenção. Você não tem carro, é para não pagar o IPVA do carro, para pagar a manutenção da piscina. Exatamente, que eu mesmo faço às vezes. Olha lá. Gente, é uma terapia, é muito gostoso. É muito legal. E, cara, quando eu estou na minha casa, quem me conhece sabe, eu gosto de fazer tudo. Eu adoro fazer as coisas. Quando eu estou em casa, não tem coisa mais legal do que eu me meter a fazer coisas, porque quem tem casa todo dia, a casa foi feita para quebrar, né? Não é, gente? A casa foi feita para estragar. E a gente tem que dar manutenção. E eu adoro dar manutenção. E todo dia tem pelo menos umas 4, 5 coisas. Gente, casa de luxo, não tem como viver sem um funcionário só para arrumar as coisas. É impossível. A casa estraga o tempo inteiro. É muita coisinha, assim. É muito computador de não sei aonde, é não sei o quê. É irrigação. Eu já fui pobre. E eu não lembro de numa casa nossa pequena de 180, 120 metros quadrados, 10 trabalhos. Olha a piscina do homem. Não, linda. Não, salva de palmas para esse cara que cresceu. Muito bom. Isso era um sonho meu, aquele negócio que você falou, né? O carro hoje, ele não me seduz, sabe? Mas eu queria dar uma casa, sabe? Morar numa casa que eu não tinha condições de morar quando mais novo. O condomínio que ele mora, que fica aqui em Alfa, todo mundo, quando vai falar do condomínio, fala assim, é o condomínio tal. Qual condomínio? Aí virou referência por causa da casa dele. É o condomínio do Rodrigo Faro. Ele virou o sobrenome do condomínio, porque a casa é braba demais, e essa piscina é braba. Ô, Faro, agora nós vamos direto pro como. Pega aí 2 pessoas aí na plateia para fazer pergunta. Nossa, bastante gente quer saber. Enquanto eles vão preparar aí, você vai responder 2 perguntas. Você me faz uma pergunta, Rodrigo Faro. Vamos lá. Por que nessa altura da tua vida, com tudo que você já conquistou, você busca entrar na política agora? Qual foi o chamado? Da onde veio esse desejo? Você se já foi respondeu. se foi um chamado de Deus, o que deu no teu coração de decidir entrar para a política, que a gente sabe que é um meio bastante complicado, né? Onde nem sempre o jogo é justo. Da onde veio essa vontade? Começou em 2019. Eu fui ajudar um projeto na África, em Angola, e lá cheguei, os homens, praticamente 95% dos homens não trabalhavam, ficavam em casa, as mulheres pegavam na enxada, iam para as fazendas trabalhar na enxada, e as crianças cuidavam das crianças, e todo mundo morava nas casas de lata. Fui lá, e como sempre alguém me acusou, foi só para gravar um stories. E aí eu fiz um trabalho lá, levei uns 20 empresários, achamos um lugar onde estava devastado com essas características, e na hora de ir embora, uma criança vira para mim e fala assim, Faro, você nunca mais vai voltar, né? Nossa. O nome da criança é Paulo. Aí eu olhei nele e falei, o quê? Você nunca mais vai voltar aqui, né? Eu respirei, eu olhei e falei, eu não só vou voltar, mas eu só saio daqui depois que isso aqui prosperar e a última família estiver dentro da última casa. Eu quero que você conta comigo para isso. Pablo, você acha que foi mesmo a criança que falou com você? Não, então, como você é um ser espiritualizado, você já está dando as respostas, né? Que você perguntou, que chamado foi esse? Você já foi na resposta. E agora ele perguntou, você acha mesmo que foi uma criança? Como pouquíssimas vezes na vida eu tive uma experiência real com Jesus ali. E eu vi Jesus falando na boca dele, você não vai voltar mais aqui, né?
eu tive uma experiência muito forte, eu entendi um chamado ali com aquele povo. E ali, Faro, eu fiz essa promessa, a gente vai terminar de construir 350 casas. E eu percebi, foi em 2019, custava 25 milhões de reais para construir as casas. Fazer todas as obras. Acha aí o vídeo que eu quero que o Faro veja e mostrar para todo mundo também. O Diego tem um vídeo, o teaser novo. Eram só 25 milhões. Era colocar o dinheiro, construir as casas e ir embora. Só que eu falei, eles vão construir a casa. Eles precisam de escalar a mentalidade deles. Essas mulheres precisam voltar para casa para cuidar e os homens que têm que trabalhar aqui. E eles ficaram bravos demais. Eles achavam que a gente ia tomar a terra deles. Achavam que a gente queria, de todo jeito, interferir em tudo, mudar a cultura. Não, não, não. Homens trabalham. O que vocês precisam? Eles falaram, aqui não tem energia elétrica. Eu falei, então eu estou doando energia elétrica. A rede elétrica do lugar, do povoado. Eu doei. A gente quer construir. Eu falei, então vamos usar a terra daqui e fazer tijolo. Vocês topam construir? Então eu dou os maquinários. Só lembra de uma coisa, eu não vou dar a casa e nem o tijolo. Eu vou dar trabalho para vocês. Aí começamos. Por que aqui não tem árvore? Aí a preocupação, e se acabar a semente? Aí fiz a promessa. Enquanto eu estiver vivo, nunca vai faltar semente, mas eu nunca na minha vida vou plantar uma semente para vocês. E essa foi nossa relação de 2019. A gente terminou de fazer, já está chegando na casa número 50, falta 300. E esse último aniversário eu levantei alguns milhões também de arrecadação num leilão nosso. Eu acredito que até o final desse ano a gente termine. Por quê? Aconteceu aquilo que eu imaginei que levaria uma década. Em 4 anos aconteceu. Pleno emprego. Os caras produziram, lá a gente ensina empreendedorismo, lá a gente ensina esporte, lá a gente ensina elétrica, profissões, lá tem escola. Lá a gente está transformando a mentalidade deles, porque quem prospera é o próprio povo. Sim. Não é você dar o dinheiro para eles, é você dar a situação para eles realizarem. Dá oportunidade. E aí o que aconteceu? Você vai em prédio meu aqui em São Paulo, tem gente que já veio de lá, mudou a mentalidade e falou, não, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para o Brasil. O outro, eu quero construir Angola, e já foi embora da cidade. Quando você vê um povoado, uma comunidade, onde pessoas começam a sair uma atrás da outra, é porque eles ficaram maior que aquele movimento. Eu tenho certeza que é a mentalidade que muda um país. Então, ô Faro, 2022, eu saí candidato, 100% das pessoas contra mim, do nosso vínculo, né? Não faz isso, vai acabar com a sua vida. Eu não quero mais realizar desejo, esse negócio de carro. Se eu tivesse sentado e perguntasse qual que é o desejo do seu carro, não sei, cara. Eu compro o carro para fazer negócio. Eu não sei o que é desejar ter um carro. O carro, para mim, tem que estar lá 300 mil abaixo do valor, carro de 3, 4 milhões. Eu vou lá, compro, uso e vendo ainda faço dinheiro com ele. Eu não estou nem aí para o carro, ou o carro em si. Só que o seguinte, meu negócio eu quero servir. Eu vim na terra para isso, eu descobri isso, então eu não tenho desejo de aquisição de nada. Na feira hoje o cara falou, o que eu faço para te vender um iate? Eu falei, coisa mais simples, faz minha esposa gostar, igualzinho você. Faz a minha esposa. Eu pergunto, eu queria tanto ter um iate aí, só para nós ir lá no final de semana. Ela falou, vamos mexer com isso não. Eu, tá bom. Ou seja, a política decide o arroz que essas pessoas compram, decide o combustível. E eu sei, Faro, que se gente séria como você, como eu, como muita gente que venceu na vida entrar nesse cenário, vai dar certo, mas vai levar 50 anos. Porque as raposas, elas não querem largar isso aí. A máquina pública, pelo menos hoje, ela desvia 50% dos recursos públicos. Se fosse eficiente os outros 50%, já era o suficiente para todo mundo ter uma casa própria. Era para todo mundo ter água tratada. Era para a gente ter resolvido muito problema de saúde. Não tinha que ninguém ficar na fila de nada de hospital. Só que nem os 50 que eles não desviaram, eles deixam usar. É tudo com burocracia, é tudo com subdivisão de recursos. Então eu não sou um salvador disso não. Eu quero trazer gente da nossa estirpe. Que estirpe? Gente que conhece a pobreza, que conhece a riqueza, mas que tem um coração servo. Então assim, eu vou tomar a maior pancada da minha vida, só de falar isso que eu estou falando. Mas eu acredito nesse Brasil, eu acredito que em 50 anos a gente muda a mentalidade do nosso povo. 50 anos. Essa é uma coisa que queima. E eu não quero ser esse profissional, cara. É você? É, lá, só para você ver as casas levantadas. Aperta o play aí. As pessoas falaram assim, olha as casas de latão. Essa terra amaldiçoada, não vou fazer nada que ele vai prosperar. Que significa o fruto que não deu certo. Dá uma olhada na rua aqui subindo.
As casas em pé, eles que construíram, cara. Eu sei que várias mamas aqui já oraram, chorando para Deus, pedindo uma água limpa, pedindo uma vida digna. E a oração que vocês fizeram para Deus, ela vai ser... Cara, você participar dessa dança da água aí é a coisa mais louca que existe. Furamos mais esse poço, vai levantar mais uma comunidade agora. Eu tive lá em Angola. Nosso programa é muito visto lá. Eu Agora sei, a fala, Record é muito. forte lá. Dá uma olhada no que virou isso aí agora. Olha, 19, olha agora. Nossa. Essa é minha esposa. Nós estamos aqui construindo casa. Essa casa, a velocidade dessa casa vai representar a velocidade das 300. A gente levantou a casa em 24 horas lá. Achou que a gente ia ter que só fazer um story, né? A fúria de derrubar essa casa foi top demais. Necessárias para colocar a última família dentro da última casa que tinha para vocês. Essa... Quando a gente foi para lá, aí que está a história do chamado. Meu filho 03, o Miguel, eu coloquei esse nome nele que significa quem ousa ser igual a Deus. No terceiro dia dele lá em casa, ele tem um problema lá e a gente vai às pressas com ele para o hospital. A saturação dele foi caindo, quase que ele morre. E aí, na hora que a gente estava ali no momento de recuperação da respiração ali, com a médica entrando na UTI, eu falo, Deus, o que está acontecendo? Esse menino não tem nada. Qual que é o sinal? O que eu preciso de enxergar, né? E aí ele começou a escurecer os braços, parou a circulação dele, a saturação quase zerando. A boca dele escureceu, os braços também. E eu falei, o que tem nisso aqui, Deus? Aí o Senhor me deu clareza em algo. Ele falou, o coração dele está parando, a África é o coração, os membros vão parar logo depois disso, mas para restaurar ele tem que restaurar o coração, e eu te dou um chamado com a África. Você vai restaurar essa nação africana, que é todo o continente. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com isso? E ali naquele dia, Faro, assim, é ruim falar na frente de quem não acredita, mas eu tive uma experiência com a morte veio buscar meu filho. E ele estava ali com os braços jogados, já paralisado. E eu falei no ouvido dele, aí minha esposa chorava, as médicas ficaram desesperadas, sendo um bebê de 3 dias. Eu falei, Miguel, se você for no inferno agora, eu vou te buscar. E ele estava com a mão assim, eu coloco meu dedo aqui, ele faz assim, ó. Quando ele fechou isso aqui, eu falei assim, ó, pode onde você quiser que eu vou te buscar. Eu quebro esse hospital inteiro, eu não aceito. Eu toco o terror no mundo espiritual, mas eu quero saber, tem alguma coisa da parte de Deus acontecendo agora, eu vou acessar o que é. E aí veio esse propósito no meu coração. Vai restaurar a África. E ali o Senhor falou, eu estou te treinando nesse lugar, nós vamos reedificar 10 mil cidades nessa geração. E eu sou bom de matemática. O Brasil tem 5.557 cidades. Eu falei assim, 10 mil é o dobro do Brasil. Aí o Senhor falou, é porque é maior do que a nação onde eu te coloquei. Eu vou te dar riqueza, vou te dar honra para você levantar pessoas, para a gente restaurar as nações. E aí tem uma palavra no Salmo 61. E eu estava lá obedecendo esse chamado na África. Eles não gostam de falar na África, é em África. E aí uma pessoa dos Estados Unidos fala, o Senhor te chamou e falou a mesma coisa dessas 10 mil cidades. Eu tenho que confessar uma coisa para todo mundo. Existe um Pablo antes de 2019 e um Pablo depois de 2019. O Senhor falou através de uma pessoa, você vai ter constrangimento da riqueza que eu vou colocar nas suas mãos. Todo dia, Fara, eu acordo e eu fico constrangido com tamanha riqueza, todo dia. E não é sobre pegar e distribuir o dinheiro. É sobre investir em gente que vai levantar a gente. Se eu só distribuir todo o dinheiro, não serve para nada. Não. Questionaram o Elon Musk esses dias, falando, que besteira comprar o Twitter. Com 7 bilhões acaba o dinheiro, acaba a fome no mundo. O Elon Musk ouviu e falou, me comprova essa teoria sua e me dá os recibos. Eu vou pagar.
E aí deu uma bronca nos caras da ONU que falaram isso. Ele falou o seguinte: se vocês comprovarem que isso vai acabar com a fome, eu pago, e acaba com a fome. O que muda não é isso, é mudar a mentalidade. Então eu vim nessa geração, foi para libertar a mentalidade das pessoas. E eu canso muito de ter que falar isso. Desculpa a resposta longa, mas a política é uma esfera que a gente sempre ignorou. Eu espero passar muito rápido por isso, mas eu quero levar muita gente. Levar muita gente para tirar a maioria dos que estão aí. Esse é o meu propósito. Não é sobre poder, não, é sobre fazer. Levar a gente para tirar os que estão aí. Tem que ser rápido. É isso. Eu não quero sentar em cadeira, não estou carente disso não. Eu estava comprando um avião intercontinental de 100 milhões de reais para fazer viagens para o mundo inteiro. E o coração apertado, não compra. Vai servir a cidade de São Paulo. E eu não queria de jeito nenhum. E está tudo bem. Se chegar no dia, Rodrigo, e eu não conseguir ser eleito, vai ser um tremendo livramento para mim e para minha família. E para os meus negócios. Se eu for, vocês não sabem, só orem por mim, porque eles vão arregaçar com tudo que eu tenho. Já prometeram, já foi ameaçado de morte. Isso aí para mim está tranquilo. Eles vão pôr para moer tudo que você imaginar na minha vida. Eu não consigo desobedecer o Senhor que me chamou. Se for para perder tudo, eu estou dentro. Entende? Então, já que você tocou bem no meu coração, eu tive que responder. Desculpa aí. Se Deus quiser que seja rápido. Se Deus quiser que seja rápido. Eu aprendi uma coisa, Faro. Que se for para obedecer ao Senhor, seja rápido. A minha esposa perguntou o que você está sentindo, que a gente foi ameaçado de morte. Eu falei assim, se for para morrer, que seja hoje. Não estou preocupado com isso. Se o Senhor chamou, não é possível que Ele não vai proteger. É claro que você tem que investir na esfera de segurança e tudo. Mas eu quero passar essa mensagem para vocês. Só segue o seu coração. Vocês se preocupam demais com o que as pessoas falam. Vocês se preocupam demais com a notícia, com a reputação social de vocês. No dia que apagar esse corpo seu aí, você vai ver que a sua reputação social não te ajuda em nada na eternidade. Nada. Absolutamente nada. Então, eu quero pedir que pessoas se levantem como Faro. Eu consigo sentir o cheiro do coração dele. De alguém que é feroz, de alguém que é verdadeiro, de alguém que realmente ama essa esposa dele do jeito que ele ama. Eu conheço homens assim. É raro esse tipo de homem. Vocês que são homens, parem de ser grosseiros com as suas mulheres. Pega essa frase mexeu comigo, essa que você falou. Eu peguei a juventude da minha esposa, então eu vou dar tudo por ela. Ele falou, ela era fera nisso, ela largou tudo para fazer isso. Ou seja, alguém investiu, todo investimento tem que dar retorno. Guarda tudo que você puder desse podcast. Pega essa frase do Rodrigo. Não jogue fora o investimento que o seu cônjuge fez em você. Seus filhos vão passar daqui uns dias. Esse é o segundo código que eu vou carregar. A ordem de prioridade a partir dos 12 anos de idade. Você vai entrar para as outras posições da vida deles. Ou seja, aproveita o máximo que você puder. Vai lá, pergunta para o Rodrigo Faro. A resposta foi longa, mas você atingiu bem no meio do meu peito, aí eu tive que fazer. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Eu sou Pedro, né? E eu queria saber, né, como que eu posso alavancar o meu projeto que eu estou fazendo, igual você alavancou o seu e o Marcelo alavancou os projetos dele. Eu gostaria de saber isso. Primeira coisa, o que é o seu projeto? Eu ia perguntar a mesma coisa. Meu projeto consiste de uma plataforma, né, que eu estou desenvolvendo com meus colegas, que é uma plataforma voltada para pessoas deficientes. Nossa. Né, que é voltada para pessoas deficientes conseguirem entrar no mercado de trabalho com mais facilidade, né? É uma plataforma totalmente inclusiva, né, que a gente visa
lá uma pessoa deficiente conseguir sua liberdade financeira e conseguir, né, lá... Ela já está rodando, funcionando? Então, o que acontece? Esse projeto é um projeto TCC, né? Eu faço curso técnico de TI, né? E esse é um projeto de TCC que a gente Me vem lembra pensando... seu nome? Oi? Desculpa, me lembra seu nome. Meu nome é Pedro. Pedro, seguinte, como é um projeto TCC, você está escrevendo ele teoricamente ainda. Na realidade, a minha ideia era fazer como TCC e levar para fora. Porque eu sei da dificuldade, eu como deficiente sei da dificuldade Deixa que eu te ajudar então, para a gente ir direto no ponto. Você Sim. precisa testar. Testar O seguinte, colocar é um negócio no mundo das startups, chama MVP, mínimo viável de um produto. Sim, tá. O que é isso? A gente, na linguagem traduzida para o português, é menor vergonha possível. É tipo, colocar para rodar para a gente conversar com o teste. Sim. Que às vezes você fala, poxa, tá aqui uma ideia brilhante. Se o Rodrigo fala, eu vou fazer uma marcação no Instagram, a gente até fez isso lá no leilão do Neymar. Inclusive, aquela hora que você me chama ali na regulagem para a gente participar junto ali da sua etapa do leilão, o nosso foi o que mais faturou, 4,5 milhões, né, dos 21. Seguinte, tem que ter o teste. Se não tiver um teste mínimo, não tem para onde ir nem o que argumentar. Sim. Entende? E complementando o que ele falou, quando fizer esse teste, você vai errar várias vezes. E é bom que erre. É muito bom. Quando eu criei o Acelera-I, a gente criou o Acelera-I, só eu fui o maluco de entrar num estúdio e gravar 8.000 frases, do tipo, chegou a hora de trocar o seu carro, chegou a hora de trocar o seu óculos, que tal arrumar a sua casa? E aí, 220 segmentos, imagina eu começando a gravar às 6 da manhã e acabando no outro dia, quase 24 horas dentro do estúdio. Quando a gente lançou isso, só tinha eu, o que eles falavam? Conteúdo só do Faro não vai dar certo. Aí pegamos a Jojo, pegamos o Cauã Raymond, tal. O que aconteceu? Veio a pandemia. Eu estava criando uma startup que a gente colocou para rodar, ela começou a pegar, parou tudo. Imagina, foram 2 anos de resiliência, tomando porrada, mantendo a equipe, pagando salário. Então assim, entenda tudo isso que o Marçal falou, mas entenda que o erro faz parte e é fundamental para você moldar isso que pode vir a ser algo disruptivo. E sempre que você for fazer alguma coisa, é isso. Tenha o propósito e de que forma o que eu criei vai melhorar a vida do público, do meu público-alvo, no caso, o deficiente físico. Se você tiver esse propósito, fazer o teste que o Marçal falou e está pronto para errar e a inteligência para consertar, para corrigir a rota, é um caminho, é um grande caminho. Até porque é algo que pode ser muito importante, isso que você falou é algo importantíssimo. Você promover a inclusão do deficiente físico no mercado para que tenham bons salários, para que sejam valorizados, isso é ótimo, isso é altamente disruptivo e é algo que pode funcionar muito. Agora, tem que pôr em prática, senão não dá para saber. Na realidade, o site a gente já está produzindo, né? A gente já tem um protótipo, vamos se dizer, do site, né? Então... Pega e manda no meu WhatsApp que eu quero ver. Tá bom? Se você precisar do site andando e dando certo, eu uso o Acelera-I para divulgar o seu trabalho. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Muito bom. Lembra que 1000 pessoas têm ideias, 100 discutem a ideia, 10 testam a ideia, 1 prospera com a ideia. Essa é a margem, é muito pequena, muito pequena. Vai lá. Qual que é a outra pergunta? Vai lá, direto no como. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou pai, eu sou alcemia, eu sou pai, tenho uma menina, a Melissa, de 10 anos, e o Davi agora de 11 meses. Domingo retrasado agora, quando ele chegar perto da Maria, sua filha, minha terceira, eu gostaria de saber 3 características que ela muito forte que ela carrega: a simplicidade, a humildade e a educação. Como você faz isso para elas? Você é fácil de falar, não, sou filho do
o Rodrigo Faro e carregar uma... Vou contar uma coisa para você. A gente tem que ser exemplo, né? O exemplo arrasta, né? O exemplo, ele arrasta, mas não adianta você falar, é na ação que você mostra para os seus filhos qual é o caminho. Eu sempre procurei criar as minhas filhas com limites, sabendo que elas nasceram num berço de ouro, mas que nem sempre foi assim. E principalmente ensinando valores, limites. A primeira coisa que eu procurei ensinar para as minhas filhas é que elas entendessem que elas não eram melhores do que ninguém. Que hoje nós estamos aqui num tabuleiro, é um jogo de xadrez. Quando acabar, o rei, o peão, a rainha, o cavalo, volta todo mundo para o mesmo lugar. Acabou o jogo, vai todo mundo para a mesma gaveta. E essa consciência de saber que ela não é melhor do que ninguém, a criança precisa aprender a ouvir não. O não é fundamental, o não é um ato de amor para os seus filhos. Às vezes a gente fica com medo de dizer não, mas a criança ela precisa conviver com uma coisa chamada frustração desde pequeno. Porque se você não prepara uma criança para se frustrar, o que vai acontecer com ela na vida? Então a criação que eu procuro dar para as minhas filhas é que elas entendam que hoje a vida delas é maravilhosa, mas que nem sempre foi assim. Não tem aquele ditado que diz que tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Aí pessoas fortes, aí vem os filhos, aí pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas. E o ciclo vai... E as pessoas fracas produzem tempos difíceis. Exatamente. Então, é ensinar para elas isso. Elas estudam no Mackenzie, as minhas filhas. Aí a pessoa fala assim, coloca seus filhos na escola que forma líderes. Eu falei, não, de jeito nenhum. Qual vai ser a conversa? Qual é o helicóptero que seu pai tem? Qual é o barco que seu pai... Não, eu quero ela numa escola onde na mesma sala tenham crianças com bolsa de estudo, filhos de funcionários da escola. Por quê? Porque são todos iguais. Então é esse tipo de ensinamento. E o principal deles, a humildade. A humildade. A minha filha mais velha, ela tem até vergonha de quando eu falava o sobrenome dela, às vezes ela não fala Clara Faro, por causa que o Faro, ela fala Clara Viel às vezes. Mas eu entendo que é porque ela não quer. Outro dia ela estava me dizendo, falou assim, pai, eu não quero conquistar as coisas por ser sua filha. Eu quero conquistar as coisas pelo meu talento, pelo que eu aprendi. Eu falei, é exatamente isso. Então desde pequeno fazer isso. Se você conheceu a Maria, você sabe, a Maria é uma criança que com 7 anos me ensinava coisas. Eu aprendo muito com as minhas filhas. Mas o que eu mais aprendi com elas é amar incondicionalmente. É um amor que dói. A Maria, a Clara e a Helena são 3 corações que vivem fora do meu peito. Então é isso. Obrigado. Muito bom. Rodrigo Faro, você vai olhar naquela câmera ali. Qual? Aquela? Acendeu agora. E o mundo inteiro está te ouvindo. Existe uma mensagem no seu coração. E você vai mandar esse recado para todos os habitantes vivos na Terra. O que você mandaria do seu coração para todo mundo? Sabendo que todo mundo está com o celular na mão agora te assistindo ao vivo. A maior audiência do mundo. Você que é um cara que luta pela audiência. É a maior audiência da Terra. 8 bi de pessoas agora olhando para sua mensagem. O que queima no seu coração? Eu diria para você que está me vendo agora, que essas 8 bilhões de pessoas que estão me assistindo agora, nesse planeta chamado Terra, são iguais, foram feitas à imagem e semelhança de Deus, nasceram para prosperar, nasceram para fazer sucesso, nasceram para honrar o nome de Deus, o seu Criador, da sua família, dos seus filhos, para trabalhar,
Nasceram para deixar um legado nessa terra. E acima de tudo, nasceram para espalhar o amor e a gratidão, que são os sentimentos mais importantes. O amor e a gratidão. Saiba que se você está aqui, se você acordou hoje, se você abriu o olho de manhã, é porque Deus quis que você abrisse o olho hoje de manhã. É isso. E viva a sua vida. Viva a sua vida não preocupado com o que o outro vai falar de você, mas com o que Deus pensa de você. É para Ele que você deve. É isso. Esse é Rodrigo Faro. Tamo junto, irmãozão. Você é o cara. Pode, meu amor. Dá um beijo. Vem cá, quero tirar foto com a gente. Vem. Vai lá. Quem vai tirar? Ali? Cadê Ali ela? ela. Ah lá. Oiê! Dá um beijo, meu amor. Você é muito linda, viu? Você é muito linda. Cuidado aí. Esse é seu presente, Ô, meu deu irmão, a dedicatória aí. Obrigado. Olha que legal. Tamo junto. Bora. Gente, até a próxima e uma salva de palmas para Rodrigo Faro. Faz uma gracinha aqui, ó. Vamos junto. O cara é bravo. Até a próxima. Já vem agora. Tamo juntos.